Fala galera da 3000, cara, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo 2 e o tecido sanguíneo. Bom, na nossa última aula sobre o tecido conjuntivo, nós falamos sobre o tecido denso modelado e o não modelado. Hoje a gente vai falar sobre algumas especializações que o tecido conjuntivo pode apresentar. Bom, vamos a eles. O tecido conjuntivo especializado, um deles pode ser o tecido adiposo. O tecido adiposo, moçada, ele tem como principais células os adipócitos, células que vão ter grandes quantidades de gorduras dentro delas. Tudo bem? Para que vai servir esse tecido? Esse tecido ele serve de reserva energética, além de promover um certo modelamento corporal, como acontece na palma das nossas mãos. Nas palmas das nossas mãos existe uma camada de gordura chamada de coxim. Esse coxim serve para absorver impacto. Além disso tudo, o tecido adiposo é importante para o isolamento térmico e faz a produção de calor em recém-nascidos e em animais hibernantes. O tecido adiposo pode ser de dois tipos, o branco ou pardo, ou também pode ser chamado de unilocular ou multilocular. O unilocular é o seguinte, moçada, é uma única gota de gordura dentro da célula. Aqui está a célula, ó, com o núcleo dela e as suas organelas e tal. Isso tudo aqui vai ser gordura. A principal função desse tecido branco é gerar energia. Já o pardo, ele tem várias gotículas de gordura ao redor da célula e também apresentará uma grande quantidade de mitocôndrias. Perceba aqui, olha a quantidade de mitocôndria, cada disquinho desse é uma mitocôndria. Esse tecido aqui, ele vai ser mais voltado à produção de calor, tudo bem? Tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso tem por característica básica ser avascular. É um dos poucos tecidos conjuntivos que não tem vaso sanguíneo passando por ele, assim como é o caso com o tecido epitelial. O tecido epitelial também não é vascularizado. Show de bola? Principal função do tecido cartilaginoso. Ele forma o esqueleto do embriãozinho. Quando a gente está se desenvolvendo lá no útero da nossa mãe, a gente não tem ossos propriamente ditos ainda, certo? Serve para sustentação de partes do nosso corpo, mas sustentação, moçada, no sentido de ser também flexível, tá? Uma característica do tecido cartilaginoso é que ele não é rígido, 100% rígido. Show de bola? Porque, veja bem, se a nossa orelha fosse osso 100% rígido, facilmente seria quebrado, toda hora estaria quebrando a nossa orelha. E aí não seria vantajoso para a gente, tudo bem? O tecido ósseo, moçada, apesar do que muita gente pensa, não é um tecido morto. Ele é um tecido extremamente vivo. A maior prova disso é justamente os aparelhos ortodônticos, que vão botando tensão e pressão, fazendo com que haja uma deposição de novas camadinhas de matriz óssea e promovendo a reabsorção em outro lado para poder alinhar os nossos dentes. Tudo bem? Para que serve o tecido ósseo? Serve de suporte, transporte, locomoção, proteção a órgãos vitais, formação de sangue, no caso da medula óssea que está lá dentro. Show de bola? Quais são as suas principais células? Bom, as principais células do tecido ósseo são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos é a principal célula. É ela que vai produzir a matriz celular. Nesse caso do tecido ósseo, a matriz intercelular. A matriz ela vai ser mineralizada, vai ser depositado bastante cálcio ali para poder fazer com que ela fique rígida, tudo bem? Então vamos supor o seguinte, cidadãozinho quebrou o osso. Perceba que ocorre a formação de uma nova matriz intercelular, beleza? E essa matriz intercelular vai depositar bastante cálcio. Note que ficou um calumbinho. Esse calumbinho aqui, moçada, vai ser removida pelos osteoclastos. Os osteócitos são responsáveis pela manutenção diária da rigidez do osso, tudo bem? São células menos ativas, produzem lá a matriz orgânica, porém produzem em menor quantidade. É para aquela caso de ficar todo dia ali restaurando o osso. Ou
Bom, agora a gente vai falar sobre o sanguíneo, tecido extremamente importante, molecada. O tecido sanguíneo, moçada, ele vem para ele é um dos principais pontos da biologia que são questionados ali no Enem, na UERJ. Por que que isso acontece? Porque através do sangue, moçada, a gente consegue detectar inúmeras doenças, inúmeras situações fisiológicas que estão ocorrendo no indivíduo. Então, quanto mais a gente conhece o nosso sangue, mais fácil é para a medicina. O nosso sangue faz parte do tecido conjuntivo, ele é um tipo do tecido conjuntivo, só que a matriz vai ser extremamente líquida, tão líquida, tem bastante água ali, a ponto que o nosso sangue acaba sendo líquido. Show de bola? Aonde que eu vou produzir o nosso sangue? O sangue ele é produzido na medula óssea. Show de bola? Na medula óssea vermelha, porque existe a medula óssea branca e a vermelha. A branca serve de alimento para a vermelha e a vermelha produz as células do nosso sangue. Show de bola? Qual é a função do tecido sanguíneo? A função do tecido sanguíneo, moçada, basicamente é transportar substâncias pelo organismo, regulação e proteção do nosso corpo, uma vez que as células de defesa estão basicamente no sistema circulatório, no tecido sanguíneo. O nosso sangue é formado por 55% plasma e 45% elementos figurados. Como assim? Imagina que eu peguei uma amostra de sangue, botei em uma centrífuga, ela rodou e houve essa separação, onde vai ficar os elementos figurados para baixo e o plasma para cima. O plasma, moçada, é formado de 93% de água, meramente água. Por isso que o nosso sangue é líquido. Note que a abundância de água no tecido é gigantesca. E 7% terá oxigênio, glicose, proteínas, hormônios, aminoácidos e todos os produtos que circulam pelo sangue. Já os elementos figurados. Professor, por que eu não digo célula? Por conta das plaquetas. As plaquetas, elas não são células, elas são pedaços de células. Já já a gente vai ver melhor um pouco sobre isso. Então, o que tem lá nos elementos figurados? Os eritrócitos, também chamados de hemácia, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que podem ser chamados de trombócito. É mais comum em provas o nome plaqueta, tudo bem? Bom, acontece o seguinte, moçada, lá na medula óssea vermelha vai ter a célula tronco hematopoética, aquela célula que consegue se transformar em qualquer célula do nosso sangue. Se diferenciando um pouco mais, ela vai se formar em duas linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. A aula de hoje a gente só vai trabalhar a linhagem mieloide, a linhagem linfóide é na nossa próxima aula, tudo bem? Bom, na linhagem mieloide, eu vou desenvolver as hemácias, os monócitos, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas. Show? Então vamos conhecer essas células um pouco melhor. Eritrócitos, moçada, ou glóbulos vermelhos, ou ainda hemácias. É mais comum em provas o nome eritrócitos ou hemácias. Raramente está vindo no Enem o termo glóbulo vermelho. Show? O que é um eritrócito? Um eritrócito, moçada, é uma célula, uma membrana, com uma solução fisiológica dentro lá, um plasmazinho, um citossol, e com muita hemoglobina. Mas hemoglobina demais. A hemoglobina, moçada, é uma proteína que contém muito ferro, por isso que o nosso sangue é vermelho, tudo bem? Qual é a função dessa célula? A função da hemácia é justamente transportar gases respiratórios. E aí vai uma dica importante, não é só o oxigênio. O CO2 também é transportado pela hemácia, show? E olha que interessante, ela é tão especializada em transportar gases, e ela tem tanta hemoglobina que ela fez o seguinte, ela deixou de ter mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, porque tudo isso ocupa espaço dentro da célula. A partir do momento que não tem essas organelas, poxa, eu tenho mais espaço, logo posso transportar mais gases. E em mamíferos, essa especialização deu um passo a mais. O núcleo da célula foi perdido, foi jogado fora. Por que isso acontece, moçada? Para poder transportar mais gases. Uma célula dessa vive em média 120 dias, tudo bem? Passando disso, ela começa a perder a sua função, ela começa a perder a sua efetividade e são destruídas lá no fígado ou no baço. Mega
Cariócito. Bom, moçada, o megacariócito é uma célula gigantesca. Olha aqui comigo aqui nessa imagenzinha aqui. Em laranja eu tenho o vaso sanguíneo. Note, e ao redor dele eu tenho a medula óssea vermelha. Show? Note que as células que estão na medula óssea conseguem entrar no vaso sanguíneo, menos o megacariócito, porque o nome já está dizendo, mega, é gigantesco. Note que ele até tenta atravessar, mas fica entalado. Parte do seu citoplasma acaba se rompendo, formando as plaquetas. Para que serve plaqueta? Plaqueta serve para coagulação sanguínea, através de um fenômeno chamado de cascata de coagulação. E é assim que funciona. Ó. Eu sofri uma lesão, sei lá, cortei um pouquinho aqui, show? Tá vazando sangue. O que acontece? Esse tecido lesionado vai receber plaquetas. As plaquetas começam a se aglomerar, formando tipo um tampãozinho. E aí começa a produção de tromboplastina. Essa tromboplastina vai fazer o seguinte, vai avisar a protombina, que é uma proteína que está lá no plasma, livre, leve, solta, circulando de um lado para o outro, ela vai ativar a protombina. Ativando a protrombina, eu tenho a trombina. Essa trombina, por sua vez, ativa o fibrinogênio, que também é uma proteína que está lá no plasma circulando, para formar a fibrina, que é o famoso coágulo. Lá quando a gente estava estudando as vitaminas, nós estudamos que a vitamina K é extremamente importante no processo de coagulação sanguínea. Mas em que momento a vitamina K vai ser importante? Aqui, ó, o nosso fígado, para produzir protrombina, é necessário a vitamina K. E olha que interessante, se eu não produzir a vitamina K, eu não produzo protrombina, que não produzo trombina, que não ativo o fibrinogênio em fibrina. Show de bola? Então percebam que está tudo interligado. Por exemplo, se eu tiro o cálcio da reação, também não consigo fazer a coagulação sanguínea. Show de bola? Por isso que a gente chama de cascata de coagulação. Leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos, as células de defesa do nosso organismo. Eles são classificados em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos vão apresentar pequenos grânulos contendo algumas substância citotóxica para matar o inimigo. Já os agranulócitos não terão. Tipos de leucócitos. O tipo mais comum é o neutrófilo. Ele tem uma capacidade de fagocitar, ou seja, de engolir o inimigo, muito boa, elevadíssima. Não é à toa que é o principal leucócito para atacar bactérias no nosso corpinho. Durante o ataque, moçada, durante a defesa do nosso organismo desse invasor, acaba que algumas células nossas de defesa acabam morrendo e vão se acumulando naquela região. É o famoso pus. Eosinófilo. O eosinófilo, moçada, ele está ligado ao processo alérgico para fazer a vasoconstrição. Cuidado, é vasoconstrição. Show de bola? Fazer com que o vaso fique um pouquinho menor. E normalmente, quando a gente associa a invasão, a gente pensa em quê? Em organismos microscópicos e organismos bem pequenininhos. Mas se esquecem que organismos grandes também invadem nosso corpo, como é o caso dos vermes. Se você está com verme, o nível seu de eosinófilo dispara, porque ele é o principal glóbulo branco para defender contra os vermes. Basófilo. Bom, o basófilo, moçada, ele vai ter grânulos contendo histamina e contendo heparina. A histamina é um vasodilatador. Ela faz com que o vaso sanguíneo fique bem expandido, bem cheio, bem de um calibre bem maior, fazendo com que chegue mais sangue naquela região. E ao expandir o vaso sanguíneo, molecada, acaba que as células do vaso acabam se afastando. Consequentemente, células de defesa conseguem atravessar para defender o tecido que está sendo atacado. E isso é muito, muito, muito importante. Entretanto, ao vazar um pouquinho de sangue, acaba acontecendo um processo de coagulação que nós vimos lá na plaqueta. Só que isso não é vantajoso para você agora. E o nosso corpo, sabendo disso, o que pensou? Cara, vou jogar heparina, que é um anticoagulante. Vai evitar a cascata de coagulação. Já os monócitos, eles são células de defesa que têm uma capacidade de fagocitar o inimigo, mas que quando saem da medula óssea vermelha e atingem o vaso sanguíneo, eles recebem o nome de macrófagos. Show de bola? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aulinha. Aulinha simples, tranquilona. Ó, façam as atividades, bota o nomezinho de vocês aí, solta aquele like.
Beijão, meus amores. Até a próxima.